Pai do Senhor, meus amados irmãos, que essa paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre sua casa. Está começando mais um Palavra e Foco com o pastor Manuel de Brito. E você não pode ficar de fora das meditações, dos devocionais que nós estamos sempre fazendo no nosso canal. Se você está sendo abençoado por Deus, se você sente abençoado por Deus através das nossas mensagens, vai lá, se inscreve, compartilha com seus amigos, com as pessoas que precisam. Curte lá, colocando o seu sininho, dando o seu like. E não deixa de participar de outras mensagens belíssimas. Temos me esforçado o máximo para que você seja ricamente abençoado por Deus, para que as mensagens venham trazer motivação para a sua vida, você venha ser edificado, o nome do Senhor venha ser glorificado. E o melhor, que você perceba que não é nem o começo do que Deus está fazendo na sua vida. Então vamos lá. A meditação de hoje está no livro de Juízes, capítulo de número 15, versículo 10 e 11, que vai dizer o seguinte: E disseram os homens de Judá: Por que subiste contra nós? E eles disseram: Subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: Não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? E ele lhe disse: Assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Meus irmãos, uma das coisas que nós devemos prestar atenção é que nós temos que ter cuidado com o excesso de confiança. Você é sabedor, eu também sei, conheço testemunhos de pessoas que foram derrotados por confiar demais. Nós sabemos de grandes derrotas de time, de competições, de guerras, de batalhas, que pessoas que tiveram excesso de confiança e desprezaram, menosprezaram os inimigos e os adversários. Nós devemos ter muito cuidado com os excessos de confiança, porque podem nos levar a menosprezar os nossos inimigos. Os nossos inimigos podem ter alguma coisa que eu não sei, pode ter alguma arma, alguma ferramenta que eu não conheço e pode me levar às derrotas. O texto que nós acabamos de ler vai falar de um dos homens mais fortes de toda a Bíblia Sagrada. Este homem, ele era nazireu de Deus, escolhido por Deus para um determinado fim. Deus tinha um plano traçado na vida de Sansão. Deus tinha uma trajetória traçada na vida dele. Deus tinha preparado algo para Sansão que ele devia executar. Ele estava debaixo de uma bênção divina. Se ele executasse, fosse obediente, o fim dele não seria trágico. Mas o que ele fez não agradava a Deus. Ele era nazireu de Deus, separado. Existiam algumas regras na vida de Sansão que ele não podia passar dos limites. Ele não podia passar daquilo que Deus tinha traçado. Ele não podia. Existem coisas na nossa vida que nós vamos escutar não. E se você passa desses limites do não de Deus, você tem prejuízo, você tem dificuldade na sua vida, no seu futuro, e pode prejudicar a você e a muitos. Então, este homem chamado Sansão, ele foi escolhido por Deus para ser um libertador. Ele era o guerreiro do povo de Deus. Ele era o guerreiro da nação de Israel. Ele era aquele homem escolhido para derrotar os inimigos. Ele era um homem escolhido para trazer paz, para que o povo dormisse em paz, tivesse paz, não pensasse de maneira nenhuma nos prejuízos, porque ele estava ali para proteger. Ele era o guardião do povo de Deus. Mas esse homem cometeu erros terríveis. Ele cometeu erros irreparáveis. E um dos principais erros que esse homem cometeu foi que ele não cuidou dos desvios da sua personalidade. Este homem chamado Sansão, a sua personalidade não era concreta.
a sua personalidade não era firmada. Um dia ele estava bem, no outro dia ele desviava. Um dia ele estava honesto, outro dia ele estava desonesto. Um dia ele dava a palavra, outro dia ele mentia. Você vai ver que em toda a trajetória de Sansão houve enigmas que ninguém conhecia este homem. Este homem tinha um desvio de personalidade terrível. Nós temos que ter cuidado e cuidar para que não venha deixar de ser vencido pelos nossos desvios de personalidades. Nós vamos ter que ser firmado. Aquilo que você nasceu para fazer, você vai fazer, e você tem que ser fiel àquilo que você determinou para fazer. Você tem que entender que você está num estado de formação, de crescimento. E se você desviar desse projeto, você perde tudo. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que Sansão, ele agia por impulso. Dava na telha, ele fazia. Vinha na cabeça, ele fazia. Tinha um desejo, ele fazia. Vinha algo na boca, ele fazia. Cuidado com seus impulsos. Cuidado que seus impulsos podem trazer um fim trágico. Você pode perder o que você está construindo. Cuidado que os seus impulsos, você pode falar o que não deve. Cuidado que você pode ter uma ação que pode trazer uma guerra, perder, tocar fogo na floresta. Você tem que ter cuidado com seus impulsos. Peça para ter um limite, um controle nos seus impulsos. A terceira coisa que eu aprendo aqui é que este homem, ele foi dominado por áreas que eram frágeis. Você tem que colocar guarda nessas áreas. Todos nós sabemos que temos ponto fraco. Eu tenho meu ponto fraco. Você tem. Todos nós, todo homem nasce com esses pontos fracos. E nesses pontos fracos tem que ter uma cerca que avise, ou um limitador que avise que tem alguma coisa invadindo, que você está perdendo o controle. Tem que ter os avisos. Este homem chamado Sansão, ele perdeu esses avisos e começou a ser dominado. Quando no ponto fraco ele chegava a cometer os seus erros, quando estava prestes a cometer, melhor dizendo, nada avisava. E se avisava, ele não escutava. E ele começou a ser dominado por esses pontos fracos. Você precisa colocar um limitador nesses pontos. Você sabe qual é. Então, na hora que esse ponto fraco avisar, cuidado. Você diz assim: eu estou caindo fora. Eu não posso ser dominado. Eu não posso ser controlado. Convém, mas eu não posso ceder. A última coisa que eu aprendo aqui é que Sansão, ele não valorizou, ele não usou bem os dons de Deus. Use bem o que Deus tem lhe dado. Tem pessoas que nunca vão ter o que você tem. Sansão tinha uma força admirável. Sansão conseguiu juntar 300 raposas, amarrou caudas a cauda, colocou fogo no meio dessas caudas e incendiou toda a plantação dos seus inimigos. Ele matou 1000 soldados com uma queixada de jumento. Mas este homem não soube usar bem os melhores mistérios, dons de Deus. E por conta disso, ele terminou perdendo tudo. Todo o projeto ele jogou de água abaixo. Ele podia ter terminado bem, mas ele terminou mal. Cuidado com os seus excessos de confiança. Que Deus te abençoe. Fica na paz.